Muito bem, estamos de volta então. Estamos, sim, senhora. Ainda não fomos embora. Não fomos a lado nenhum e vamos, de facto, começar a abordar. Apesar de estarmos no último dia do mês de fevereiro, vamos abordar o mês de março, que é, de alguma forma, o mês da mulher, não é? Do Dia Internacional da Mulher. Eu tenho a minha mãe e a minha filha também a fazer anos em março. Tu tens a tua esposa a fazer anos em março. E para nos falar, olha, convidámos duas mulheres também, não é? Para falar não só do Dia Internacional da Mulher, ou do mês da mulher por excelência. E calha bem, não é? Primavera, recomeço, nascimento. Acho que é o mês ideal para ser o mês da mulher. Temos a Raquel Ferreira e a Marta Varela. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui connosco, não é? A Marta é repetente. Sim. Mas foi aprovada com distinção. É por isso que está a repetir, não é repetente como na escola, não é? E a Raquel é quase residente, praticamente. É um bom estatuto. É um bom estatuto. É Fica verdade, eu orgulhosa. estou a dizer a minha Bárbara, mas é Bárbara Raquel também, não é? Bárbara Raquel, a minha também é A minha Raquel. é Sara Raquel. Pronto. O mundo é nosso, não é? O mundo é nosso, começando por aí. Março é efetivamente o mês da mulher, não é? Sim, é mais um mês onde se celebra esse afirmar da mulher e que serve cada vez mais para relembrar que temos que continuar a lutar por algumas coisas, não é? Ainda há alguma desigualdade, há muitas coisas que melhoraram, também é preciso salientar isso, mas também é preciso continuarmos a lutar e a acreditar em nós e a fazer-nos ouvir. Isso é importante. E Marta, em relação à mulher, há situações em que a mulher luta pela igualdade de oportunidades, não é? Mas é importante também nós pensarmos que homens e mulheres são diferentes de alguma maneira. Cada um tem valências e competências que outro não tem ou que se complementam, não é? Como é que nós devemos, nós homens, e vou fazer esta pergunta enquanto homem, analisar e avaliar esta necessidade que a mulher tem de ainda alcançar algumas igualdades? Certo. Eu acho que começa tudo muito desde o início, na própria educação que as crianças recebem, não é? Apesar do tempo em que já estamos, não é? Rapazes e raparigas tendem a ser educados de forma diferente. Os rapazes têm que ser fortes, têm que ser corajosos, não podem chorar porque um homem não chora, não é? Têm que ser muito voltados para o exterior, para a força. As raparigas não, têm que ser muito recatadas, têm que se portar bem, têm que meter para dentro, têm que aguentar, não é? E acho que tudo isso depois vai moldar de alguma forma a própria postura que eles vão ter perante a sociedade, não é? A mulher acaba por ficar numa situação muito mais vulnerável, mais fragilizada do que o próprio homem, porque interiorizou todas estas coisas que lhe foram quase impostas desde a sua... Mas isso vai causar o efeito panela de pressão, qualquer dia. Pois. Não é? Sei que quando as mulheres explodem, sai da frente. Bom, podemos ser um bocadinho mais temperamentais, é um facto, mas isso não... Ou seja, o que a Marta está a dizer, e eu acho que é mesmo importante nós falarmos sobre isto, muitas vezes ouvimos aquela frase do és uma rapariga, tens que te dar ao respeito, ou és uma mulher, dá-te ao respeito. E essa eu acho que é a grande diferença, ainda continua a ser, desde pequeninos até à idade adulta, mesmo em casa, numa questão de educação. A menina tem que arrumar as coisas, a menina tem que ajudar a mãe a cozinhar, tem que ajudar a lavar a louça. Ou o pai a cozinhar, faz favor também. Ou o pai a cozinhar. Obrigado. Felizmente já começa a existir, não é? O homem já começa a ajudar mais, É o chefe isso da faz casa, aqui, o Ricardo. faz todo o sentido. cozinha, Mas nós não nos podemos esquecer que isso também foi uma luta, não é? Instruir a sociedade para olhar para o homem Claro. como alguém que tem que ajudar. Claro. E vemos isso agora em algumas polémicas e alguns estudos que têm vindo a público, nomeadamente na desigualdade salarial, por exemplo. Essa é quem não se entende. Essa aí, sinceramente... No fundo, entende. Se nós olharmos bem para o fenómeno, consegue-se entender. Porquê? Explicando um bocadinho. Vamos imaginar, portanto, um homem e uma mulher com a mesma profissão. Não é? A mulher, ao passar por vários processos de desenvolvimento normais, chega a uma fase da maternidade. Sim. Exatamente. A fase da maternidade obriga a ficar em casa algum tempo, depois tem a ver com gravidez de risco, não tem, por aí fora, não é? Quando normalmente é preciso ir ao médico, muitas vezes quem é que vai? A mãe.
e isto faz com que não exista progressão de carreira. Portanto, no fundo, o ser mãe, muitas vezes, é um estagnar a nível profissional. Hoje em dia, já se começa a mudar isso, porque agora os pais já podem ter a licença também, não é? De paternidade, têm que tirar e por aí fora. Portanto, já é uma ajuda e acaba por haver esta igualdade de que tanto a mãe como o pai pode ficar a tomar conta do seu filho e não é prejudicado a nível profissional por causa disso. Mas até à data, as mulheres tinham este papel. E ao ter este papel, provocava essa desigualdade salarial, não é? Porque não havia tanta mas também progressão há de carreira. desigualdade salarial onde ambos estão precisamente no mesmo patamar da mesma carreira Pois, e a essa é ganhar que é a salários questão. diferentes. E tem que dar razão ao Certo. Ricardo. Essa é que é incompreensível, não é? Certo, mas depois temos aqui uma data de questões e isto sem um A estudo agora rentabilidade não do tenho... trabalho, essas coisas, pronto, não sei. Sim, e depois a própria sociedade achar que por não sairmos a horas e sairmos mais tarde somos mais produtivos, o que é o oposto, não é? Se saímos mais tarde é porque alguma coisa está a falhar, seja na distribuição de tarefas, seja Na gestão porque não do tempo. temos... Exatamente. Mas o que é facto é que, sendo mulher, muitas vezes com esta responsabilidade, não é? E fora o que há de trabalho em casa que não nos podemos esquecer, agora mudou, mas uma mulher, e sem um estudo, eu não sei frisar onde é que foi, mas li-o há pouco tempo, em que a mulher tinha quase um full-time, não é? Que é o seu trabalho, mais um part-time que tinha a ver com a lida doméstica de uma casa. O que faz com que... É um part-time valente. Um part-time pesado, não é? O que faz com que, mesmo a nível de produtividade e de motivação, também seja diferente. Portanto, todos estes pequenos fatores acabam por contar. E depois, claro, tem a ver com o estigma. E muitas vezes nós temos homens ainda em cargos de chefia, já se começa a ver algumas mulheres, felizmente, mas temos ainda muitos homens em cargos de chefia, portanto há esta desigualdade e esta competição até dentro da própria família. Começando pelo sistema judicial que foi tomado de conta pelas mulheres completamente no nosso país. São elas que mandam em tudo. Estamos a tomar o país das altas. Completamente. E depois os homens é que fazem as neiras. Eu quero ver. Não é? Quero ver para mudar o sistema judicial em Portugal se vai bastar ser mulheres. Pois. Eu quero ver, porque Não, aqui, temos que ser todos, não é? aqui acaba por estar outros interesses instalados, mas pronto, passamos à frente disso. Marta, ainda de facto existe, não quero dizer que seja um estigma, não é? Mas apesar de na casa o homem já ajudar mais, isto continua a ser algo que é inerente à mulher, não é? E às senhoras. E como é que isso se pode, de facto, refletir, por exemplo, no estado emocional de uma mulher e que depois, portanto, trabalhou aquelas X horas, chega à casa, continua a trabalhar, depois vai dormir, às vezes a correr, de manhã acorda e o ciclo começa de novo, não é? 2 ou 3 filhos ali que ainda não sabem vestir sozinhos e o pai descansado a fazer a barba. Como é isso ainda é assim? Sim, maioritariamente isso tende a acontecer, não é? Apesar de, felizmente, os homens cada vez mais estarem a introduzir-se nas tarefas que estão maioritariamente reconhecidas às mulheres, como sendo as tarefas domésticas, não é? E a cuidar dos filhos, não é? Porque senão a mulher entra num ciclo de exaustão completo, E não não é? parte também das mulheres? Não parte das mulheres? Olha, meu amigo, estamos a namorar, sim senhora, noivo, sim senhora, olha, mas o meu projeto futuro, enquanto casal, ou como seja, é assim, assim, assim. Claro, isso Não sem iria dúvida daí? deveria ser uma regra de uma relação saudável, Pois, não é? mas o problema é que às vezes estão tão encantados com o príncipe que não falam dessas coisas e depois, quando a vida em comum começa dentro do Começa paradigma dessa de sempre. Exatamente. Deixa-me só, isso suscita-me aqui uma dúvida. Primeiro, eu acho que Isso. isso devia começar de trás. Ou Ok. seja, quando são pequenos, Ok, eu enquanto ok, mãe, ok, eu ok. enquanto pai, vou instruir o meu filho para pôr a mesa, para levantar a mesa, para lavar a louça, Raquel, tal mas como a irmã Tens faz. razão, mas não queremos aquilo. É o ovo ou a galinha primeiro? Quando é que se quebra? Se estamos a falar de ciclos, quando é que nós quebramos o ciclo? Pode ser uma geração, por exemplo, como a vossa, instruída, Certo. preparada. Cada que diz vez assim, mais isso meu amigo, és acontece, não é? lindíssimo, gosto dos teus abdominais, mas tens que me ajudar. Claro. Certo, mas eu acho que temos de ter alguma atenção com isso, porque eu acho que um dos grandes erros da maior parte dos casais é essa ideia do, ok, há uma fase de enamoramento, não é? Em que tudo é perfeito e por aí fora. É normal acontecer, não há defeitos naquela pessoa. Depois há uma convivência que vai aumentando. Começa-se a perceber algumas coisas, não é? Ele não ajuda tanto, ele se calhar é mais mimado, Ele- se calhar o que é está que ele faz em habituado casa? a Fica fazer logo não a sei o quê. saber. Em vez de lavar a roupa vai pôr à a mãe ajuda aqui um bocadinho. E aí eu tenho que tomar uma decisão. Normalmente, a maior parte das vezes, o que acontece é, ok, tudo o resto é bom, isto não está
tão bem, mas com o tempo nós trabalhamos. Errado. Claro. Errado. Esses vícios já não essa saem. ideia de que nós conseguimos mudar o outro, eu diria que é dar um tiro no pé. É verdade. Porque não acontece. Sem dúvida. Daí que, obviamente, que uma relação é a mesma coisa que uma educação, há que balizar comportamentos e ter as coisas bem definidas desde o início, não é? Mas mais do que isso, começa de trás, na educação dentro de casa, com os meus filhos, com os meus sobrinhos, com as minhas crianças, dentro mesmo do seio da família, não haver essa distinção. E eu acho que hoje em dia, também para salvaguardar aqui um bocadinho os homens, não é? Já há muitos homens que ajudam. Sim. E, portanto, também passam esse exemplo e esse testemunho para os filhos que o seguem como exemplo, que eu acho que é ótimo. Claro, mais do É que uma, antes. questão, é uma questão de ter os olhos bem abertos quando a pessoa está no namoro. Porque eu realmente vejo isso. Às vezes não se olha para a família, só se olha para a pessoa. Se a pessoa, como é que ela é em casa, como é que ela trata os pais, como é que trata os irmãos, o que é que ela faz em casa. Claro, isso é o reflexo realmente do que a pessoa É o que ela vai é, ser. o que ela não vai é? ser, Não há- sem dúvida. Pois é uma tomada de decisão. Eu vou saber lidar com isto para o resto da minha vida ou não. Se não vou, é mais vale. Porque às vezes o período claro. de encantamento é tão grande que isso torna-se um bocadinho difícil de perceber logo de Pois. início, não é? E por isso é que depois se arrastam relações em que as coisas não funcionam e que depois acabam mal, infelizmente, não é? Pois. E acaba naquilo que é o E nosso acaba tema, não é? naquilo que infelizmente este ano tem sido para mim um ano Negro. não é? Pelo menos de visibilidade. Um ano negro porque os casos de violência que terminaram com a morte, não é? Com a morte, infelizmente, das mulheres e não só, infelizmente, estão aí, estão prementes. E não é porque foi no início do ano, que é uma época que aumenta os níveis de suicídio também, por exemplo, o fim de ano, não é? A Raquel já tínhamos falado sobre Sim, isso sim, da sim. outra vez, não é? Mas isto tem sido catastrófico. Os porquês eu não consigo entender. Eu estava há pouco a iniciar a conversa com o primeiro convidado e dizia, mas será que estamos a evoluir enquanto sociedade ou estamos a regredir enquanto civilização? Não sei. Certo. Não sei. Sim, realmente tem sido um ano bastante negro e ainda estamos no início, não é? E ainda Até agora já contamos com 11 mulheres vítimas de violência doméstica. Vítimas não é? mortais. Mortais, exatamente. Pois, vítimas sem Vítimas ser mortais, mortais, sim. nem deve haver número. Inclusive, o ano passado tivemos 28 destes casos, não é? E aqui Um não número é? que realmente voltou a aumentar o ano passado. O número estava a decrescer desde O ano 2000. passado já Sim. houve um aumento na totalidade. O número dos estava casos. a decrescer desde 2014 e realmente o ano passado começou a aumentar. E se assim vamos, é realmente preocupante, não é? Isto, se calhar para alertar até um bocadinho mais, podemos dizer que, em média, no mês de janeiro de Até no 2019, namoro, não é? morreu uma mulher a cada 3 dias. E pronto, e associado também à questão da violência doméstica, temos a questão da violência no namoro, em que entre, sobretudo, ex-namorados, a coisa tende a aumentar. E porquê é que isto pode acontecer? O facto de não saberem lidar com a rejeição, não é? Ou se sentirem postos de Tem lado. mesmo aumentado sempre, desde 2013 a 2018. Não houve um ano que tivesse sido melhor que o anterior. Sabe o que é que eu vou lançar para aqui uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isto? As redes sociais. Porque quando imagina, no nosso tempo, nós acabávamos com uma namorada, ou a namorada acabava connosco, eu para voltar a vê-la. Agora ela põe uma foto com as amigas, aquilo potencia. Ela põe uma foto na praia, com aquilo potencia a angústia. Não acham que isto pode ser algo gerador? Sei lá, se calhar estou aqui a inventar uma teoria, mas Antigamente também havia essa questão do ciúme e do controlo. Não é? As redes sociais vieram ajudar a que isso acontecesse. Potenciar. E a potenciar que isso Claro. acontecesse. Portanto, eu acho que a desenvolver ainda mais. alavancar ainda mais esse Porquê? tipo. Porque é mais fácil, não é? Eu agora já não tenho que sair de minha casa e tentar fazer uma espera a perceber se aquela pessoa vai ao café de sempre ou não. Agora basta-me abrir o WhatsApp e perceber há quanto tempo é que ela esteve online. Não é? Ou se está online, ou se não está online, ou quem é que está online também. Porque depois há tudo isto. E isto gera um comportamento que se vai intensificando, não só na adolescência, mas também já em Em alguns adultos, adultos. sim.